Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos aqui entrando na semana lá do feriado, né? Já é Natal, estamos chegando quase a acabar esse ano, né? Quer dizer, acabar não, porque ele não acaba, né? É infinito, o limite dele é muito longo. Mas vamos lá, o conteúdo aqui hoje são dois métodos alternativos, certo? Alternativos em relação ao método de Newton e ao método da bisseção, certo? Então são dois métodos aí nestes vídeos, né? O método da secante e o método da falsa posição. Basicamente, a equação é a mesma, só muda o algoritmo, né? A forma de construir a aproximação para a raiz de alguma equação, né? De alguma função aí real. Então vamos lá. Né? A bibliografia que eu usei como base foram esses dois livros aí, que eles estão um é da bibliografia básica, esse aqui é da complementar. E para, né, que eles têm uma forma de falar desses conteúdos um pouco mais tranquilona. Então vamos lá. Método da secante, certo? Qual é a coisa? O método de Newton, quando você tem que calcular a derivada lá, pode ser de fato um problema, né? Porque às vezes as equações que a gente está fazendo são tranquilonas, né? Às vezes lá você vai montar a derivada, é de boa para fazer a derivada, a gente usa funções de classe C infinita e tal, bonitinha, você pode calcular, função analítica, blá 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 e tal. Mas às vezes, né, nas coisas práticas mesmo, o cálculo da derivada pode estar indisponível, né? Ou pode ser muito trabalhoso para fazer esse cálculo da derivada. Então, para evitar usar a equação da derivada, a gente pode tentar fazer uma aproximação do f'. Que aproximação que a gente vai fazer, né? A gente vai trocar a derivada quase por aquele limite delta f, ficou feio aqui, né? Eu vou botar assim, quase como isso aqui, certo? Mais ou menos. A gente vai falar assim, pô, a derivada dá para calcular isso aqui mais ou menos quando você faz um ΔX pequenininho, né? E aí nós vamos fazer a tática que é conhecida como diferença finita regressiva. O que é essa diferença finita regressiva? A diferença finita você vai comparar, né, a distância entre dois pontos, você vai dividir pelo pedaço de tamanho que você usou para fazer os dois pontos dos F's, e vai ser regressiva porque ela vai utilizar um ponto para trás do que a gente tem. Então, para começar esse método, a gente precisa de dois pontos iniciais, certo? Então, vou botar aqui na imagem, né? Porque tá pequenininho, né, cara? Aqui tá tristeza. Faça de conta que esse pontinho aqui, né? Vamos dar um zoom, né? Pera aí, calma lá. Opa, se apertar aqui fica bom? Mais ou menos. Sim, poderia ficar melhor? Poderia. Se eu der outro zoom aqui, fica melhor? Faz de conta que tá bom. Então, ó, faça de conta que esse aqui é o seu xk, que nem tá aqui, ó. Aqui é xk. E esse pontinho aqui é o xk menos 1, tá? Porque ele foi para trás. Aí você foi calculou lá o f de xk menos 1 e o f de xk. O que consiste esse método da secante, né? Ao invés de usar a derivada no ponto xk, a gente pega esses dois pontos e calcula essa reta laranja aqui, ó, que é a reta que passa por esses dois pontos. Como os dois pontos estão na função, né, a gente chama de secante. O que acontece? Se você trouxer esse pontinho para cima do outro lá, a reta vira a reta tangente, né? E aí, quando você vai medir, você vira o método de Newton. Mas, enfim, a gente não vai usar o método de Newton. O que a gente vai fazer? Dadas essas retas aqui, nós vamos calcular o seguinte. O próximo xk vai ser o quê? Esse pontinho que atravessa, vou até botar de outra cor aqui, ó. Ah, rapaz, esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso
xk mais 1, que vai ser o próximo. Aí nós vamos calcular o f desse candango aqui, né? E aí nós vamos pegar aquele ponto, que é o xk mais 1, nós vamos pegar o ponto anterior, que é o xk, né? E nós vamos fazer a reta secante lá de novo. Aí vai ser uma bagunça assim, mais ou menos, pra cá. Sacou? Entendeu? 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 Tá de boa? Então você vai fazer a reta secante lá, mais ou menos, e vai dar outra aproximação aqui, xk mais 1, ok. Né? Beleza. Então, deixa eu ver aqui se eu me lembro como é que faz essa aproximação para determinar qual seria esse xk mais 1. Deixa eu ver se eu deixei o desenho aqui. Ah, não deixei. Eu sei que eu tenho que chegar numa equação ali, né? Deixa eu pensar-me aqui. O que eu vou ter que usar. Não sei se eu vou ter que usar semelhança de triângulo. Se eu vou ter que usar esse triângulo aqui e depois esse triangulão aqui. Deixa eu pensar aqui, cara, né? Era uma coisa que a gente devia ter pensado antes, né? De começar a gravar o vídeo e tal, pá. Deixa eu consultar os universitários aqui. Vem cá, livro. Eita, ferro. Vamos ver se você me ensina aqui de novo, para não perder tanto tempo aqui na minha vida. Todo mundo tá perdendo tempo aí também na vida, né? Deixa eu ver aqui se ele tem uma afirmação boa para encontrar esse troço aqui. Não, mas é um desgraçado mesmo, né, cara? Ele só fala... Tá bom. Tá bom, vou fazer a parte geométrica do outro lado. Ah, que inferno. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos calcular aqui a angulação desse troço aqui. Então deixa eu dar um zoom aqui de novo. Porque ao invés de usar a derivada, nós vamos fazer uma aproximação, né? Então, ó, se a gente pegar aqui esse triângulo que está aqui, esse aqui seria... Opa, não, né, meu filho? Ah, pronto. Esse aqui seria ΔF, né? E aqui seria o ΔX. A gente botou aqui o xk antes do o xk menos 1 antes do xk, só para ter uma adequação aí nos sinais e tal. Mas a ideia é sempre você vai pensar, olha, nós vamos fazer do anterior para frente. Então, ao invés de usar o f' do xk, nós vamos usar que ele vai ser mais ou menos o ΔF sobre ΔX, né? Ou seja, esse ΔF aqui, ó, vai ser o quê? F de xk menos f de xk menos 1 sobre o xk menos o xk menos 1, tá? A parte geométrica mais bonitinha nós vamos fazer no outro método, o método da falsa posição. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar isso daqui e jogar dentro do método de Newton agora. Certo? Opa, pera aí que foi demais, volta. Ah, meu Deus do céu, tá calibrado errado, você não dá conta não? Inferno. Então olha só, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou botar assim, no método de Newton, a gente tinha que o xk mais 1 vai ser o que? Xk menos f de xk sobre f' de xk. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esse cara por essa aproximação aqui, certo? Então nós vamos ter assim, ó. Ah, caramba. O próximo xk vai ser o xk menos o f de xk sobre agora aquele trambolho ali. A diferença entre o ponto que você está e o ponto anterior sobre a distância entre o ponto que você está e o ponto anterior. De boas. Então esse é um método que evita o cálculo da derivada. Tá vendo? Você transforma, não tem mais cálculo da derivada, você usa sempre a mesma função, que é o f, em pontos diferentes e dá uma aproximação aí para a derivada, né? Aqui tá
Aqui está esta equação. Aí eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Ah, virou isso aqui. Olha. Então, ó, suponha que f seja uma função que seja aplicável o método de Newton. Se dá para fazer o de Newton, dá para fazer o das secantes. Então a equação vai ser, ó, o próximo vai ser o xk menos f de xi. Ô, rapaz, esse i aqui tá fazendo o que aqui, né, gente? É xk, compadre. Tudo bem, você entendeu? É f de xk menos a distância entre xk e o xk menos 1. Ah, aqui eu troquei o sinal, né? Ô ser humano, consagrado mesmo. Aqui, ó, é o de cima menos o de baixo. Aí eu botei o de baixo menos o de cima. Sobre o de baixo menos o de cima. Dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa, né? Não faz diferença. Mas a gente vai... Vamos tentar botar na ordem, né? Que era o primeiro menos o anterior, né? Para não ficar o anterior menos o primeiro, tá bom? Aí eu deixei um exemplão aqui para a gente fazer, que nós vamos fazer no GeoGebra, beleza? Ó, usando a secante, calcular a solução dessa equação aqui. X ao cubo menos meio igual a zero, com epsilon igual a 0,01. Beleza? Então vamos pegar esse problema aqui e jogar no GeoGebra. Próximos vídeos, beleza? Até mais.